nome é Virna, meu trabalho é a próxima fronteira de expansão e eu fiz uma pesquisa de diretrizes estratégicas para o planejamento da Frente de Expansão Sudeste da região metropolitana de Fortaleza. Os orientadores foram o professor Renato Pequeno e Sara Rosa, da UFC, Universidade Federal do Ceará. Então, meu tema ele veio dessa questão da expansão urbana e da identificação de uma falta de planejamento integrado, metropolitano, nessa escala maior, o entendimento que existiam divergências intermunicipais para lidar com esse assunto e inserido dentro disso de uma escala maior de problemáticas de urbanização, divisão internacional do trabalho, essa necessidade de avanço sem fim e também recorrências que eu comecei a ver em questões divulgadas em noticiários, né? A gente tem visto ultimamente como é importante lidar com essa região metropolitana no seu caráter socioambiental. A partir disso, eu estruturei uma matriz objetivo, metodologia e a própria estrutura do trabalho, onde cada capítulo corresponde a um objetivo específico. Eu inicio tentando entender uma questão mais teórica sobre como classificar lugares, como identificar nesse espectro entre o rural e o urbano, o que cada município poderia ser tratado e quais são os diferentes critérios para se tratar isso, bem como quais são os limites de cada um desses critérios. Depois disso, e a partir disso, eu consigo selecionar meu território de estudo, que eu tento fazer isso pela estratégia de contraste e continuidade espacial. Depois disso, eu aprofundo meus estudos, e esse é o momento onde entra mais forte a questão da morfologia urbana, com a ajuda da pesquisa também do professor Flávio Vilaça, e com um estudo de referências também, e aspectos de cenários que eu vou construindo de tendência desse estudo do espaço. Eu lanço diretrizes e essas diretrizes são reafirmadas a partir de exercícios de propostas baseadas nelas mesmas. Aqui está a estrutura geral, né, do trabalho, com o título de cada um desses capítulos. E aí eu entro nessa parte 1, que eu exploro a questão do que é cidade, urbano, rural, campo, ao longo da história. Eu trago alguns autores. Esses autores eles foram sendo colecionados e vinculados aos critérios que eles tinham por eles mesmos como mais fortes para poder classificar esses espaços. Então, a gente tem aqui a Lencioni e Pereira, com aglomeração, sedentarismo, mercado, administração pública como características fortes para essa definição. Em um outro momento aqui eu tenho Veiga com densidade e funções diversas. Enfim, fui fazendo essas coleções e dois grandes nomes dessa visualização, né, da urbanização planetária com o Lefebvre e com o Novo Rural com o Kaiser. Eles dois que, de primeiro, você pode ver como antagonistas, uma visão dicotômica um do outro, mas, na verdade, eles tratam de algo similar, mas não é o foco aqui da apresentação para o PENUM, né? Ao final do capítulo 1, eu trago uma sistematização de alguns países, critérios que eles adotam para, oficialmente, né, como governo, para operacionalização. A gente tem a predominância da definição administrativa, que é um critério mais político, município a município, que envolve questões de interesses, né? E aí, no segundo capítulo, eu parto desse primeiro exercício para entender a região metropolitana de Fortaleza em si e começar a aplicar cada um desses critérios no espaço, né? E aqui eu tenho mapas resultantes a partir de alguns critérios. Esse mapa é a partir do IBGE, na classificação geral, sem ser fragmentada. Esses daqui são fragmentos que constituem esse resultado final do IBGE, mas de formas separadas, né? Eu dou destaque a esse mapa que eu puxo uma setinha com a planilha, que é um mapa de percentual de população rural. Na verdade, não é um critério vinculado ao resultado final do IBGE, mas ele é como se fosse um dado secundário, e ele já mostra como é distoante, né? Ele já mostra uma quebra da lógica desse resultado final.
E aí aqui eu tenho mais fragmentos, nessa aqui do IBGE já é por setor censitário, que já dá uma outra vista, né? Já mostra uma porção rural mais expressiva. Aqui é do exercício, né, de estudo do Observatório das Metrópoles. E aí eu vou fazendo essa série de estudos a partir dos critérios que foram identificados. No final do capítulo eu tenho essa matriz, estabeleci uma pontuação para poder identificar o território de estudo que foi esse vetor, né, Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, que é o vetor de expansão sudeste da região metropolitana de Fortaleza. Ele é litorâneo, ele tem grande apelo da especulação imobiliária e do turismo também. No capítulo 3, eu tenho esse estudo da forma como resultado de forças, né? E aí eu tenho esses elementos, centralidades, barreiras, segregação residencial, atividades econômicas. E a partir desses estudos eu vou fazendo mapas de avaliação desses critérios de morfologia urbana, e depois disso eu identifico categorias que vão me auxiliar a montar cenários tendenciais. Aqui eu tenho um desses mapas, né? Eu tenho a lógica de Reut para o entendimento da expansão urbana, que é por setor circular. É esse corredor, né, expressivo, econômico, que ele fala que a nossa classe média não é tão grande o suficiente para formar um arco ao redor da cidade, segregado, como é o caso das periferias suburbanas, de casas com jardim, norte-americanos, por exemplo, e ele também não consegue fazer um círculo ao redor da cidade, proteger o patrimônio e tomar o patrimônio para si, como é o caso de cidades europeias, né? Então, o nosso, ela é uma classe média pequena, mas que ela toma ali proximidade com o centro econômico e ela desce por um corredor imobiliário, né? E aí aqui é essa estruturação que você percebe, esses pontos pretos são alfavilles, e aí seguem esses estudos a partir desses critérios, né, levantados pelo professor Flávio Vilaça, que vão me fazendo compreender esse espaço a partir desses critérios de por que conduzido por esse vetor, por que nesse sentido, por que mais ao norte-leste, né, nordeste dessa via regional, vinculado à questão do turismo litorâneo. E aí eu tenho uma construção dos cenários, porque construir cenários, né, justamente por essa visão limitada da representação do espaço, a realidade ela é muito mais rica do que qualquer tipo de representação que a gente possa sugerir. Então, a fim de evitar distorções nessa proposição de diretrizes e propostas efetivas assim no espaço, eu vou elaborando esses cenários que eu determinei a construção de 3, conservador, de desequilíbrio e o integrado, né? Considerando que o conservador continua o ritmo que está hoje, nas ações, agentes e dinâmicas de hoje. O desequilíbrio é uma intensificação, um desacompanhamento ainda mais escancarado da necessidade de desenvolvimento econômico com questões socioambientais, então uma coisa ainda mais predatória, e o integrado considerando questões de ecologia, né, da paisagem. Então, estabelecimento de corredores, integração, fluxos e uma tríade de sustentabilidade mais sofisticada, além de diálogo de políticas metropolitanas, né? E aí aqui eu tenho a síntese desses 3 cenários, e aí é para onde eu parto das diretrizes, né, do planejamento. Aí aqui nesse momento eu tenho o lançamento das diretrizes, e aí eu tenho a primeira que fala sobre a solução do controle do espraiamento urbano não deve sobrepor-se ao zoneamento não urbano. Muitas vezes a gente pode perceber a solução criando em cima de um zoneamento rural uma mancha que de fato ela está afastando, né, esse zoneamento urbano mais para frente, e ela acaba criando outras complicações, outros conflitos que de fato não solucionam. Então que essa é uma primeira premissa. A segunda, que é imprescindível que haja desenvolvimento de análise de instrumentos que dialoguem com a realidade de municípios que possuem territórios não urbanos. Não adianta a gente tentar atrás da solução de fenômeno da expansão urbana a partir de uma lógica restrita ao ambiente urbano, senão a gente vai replicar problemáticas. A terceira, a tratativa de fenômenos de expansão urbana não pode ser discutida senão a nível metropolitano. Isso é batido de várias formas em vários momentos do trabalho. Realmente essas fronteiras são imaginárias. A gente, de fato, tem que trabalhar nesse ambiente de integração,
A crise não tem limite de fronteiras, as problemáticas também não. Na quarta, reforça uma ideia de que trabalhar com setores de adensamento pode ser importante, pode ser uma boa estratégia para lidar com esse fenômeno. E a quinta reforça a ideia da função socioambiental da região metropolitana. Então a gente vai para os cenários de novo, e nesses cenários eu começo a fazer exercícios de proposição em cima dessas diretrizes que vão me mostrando como se encaixa realmente nas problemáticas identificadas. Então, a partir de cada cenário, eu pego 3 áreas com algumas problemáticas e vou fazendo essas proposições. Desequilibrado também, mais uma vez, tratando questões de adensamento. E no integrado, mais uma vez, reforçando também essa questão da integração, conectividade, da densidade, aqui também, mais uma vez, como setores de amortecimento. E depois um exercício na escala metropolitana, também para reforçar aquele critério, né, tanto da escala quanto da necessidade de entendimento da região metropolitana como sua função socioambiental. Aqui eu tenho uma síntese das proposições e como elas se vinculam às diretrizes. E no quadro geral eu faço a correspondência de como esses objetivos específicos e o geral foram atendidos em cada um desses capítulos, né, a correspondência. E é isso, muito obrigada. Aqui estão meus contatos e fico à disposição. Bom evento!